Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cálculos com a Skłodowska. Eu sou a Ana Antônio e vamos a isso. Hoje para vocês trouxe programação linear, resolução, método simplex. Então temos esta função de maximização, 5x1 mais 6x2, sujeitos às seguintes restrições: x1 mais 2x2 menor ou igual que 14, x1 mais x2 menor ou igual que 9 e 7x1 mais 4x2 menor ou igual que 56. Lembrando que estas x1 e x2, se forem um produto, devem ser sempre maiores que zero. Então, está aqui a forma canônica, ok? A forma canônica consiste em igualar estas restrições, tanto também a função de z. O que temos que fazer é mandar os nossos valores para a esquerda e igualar a zero, certo? Temos aqui 5x1 e mais 6x2 vão para o primeiro membro, vamos igualar a zero, vão com sinal negativo. Nas restrições, pessoal, lembra-se que as nossas restrições, se é maximização, devem ser menor ou igual. Para que elas sejam iguais, não é isso? Nós temos que adicionar, ou seja, adicionar aqui, né, as variáveis de folga. Então é isto que nós fizemos. Para que seja possível isto ser igual a 14, temos que adicionar a variável de folga x, f de x mais 1, certo? Na segunda restrição, x f2 e na terceira restrição, x f3. Na primeira, x f1, na segunda, x f2 e na terceira, x f3. Isto para que seja possível igualar as restrições, ok? Com os seus termos independentes, que são as limitações. Muito bem, então esta é a nossa tabela do quadro simplex. Na primeira coluna nós temos as variáveis básicas de solução a princípio. Temos dois produtos, certo? x1 e x2. Então vamos ter também as suas colunas e temos que ter as colunas das nossas variáveis de folgas, ok? Que é aqui xf1, xf2 e xf3, que são os nossos recursos. E a coluna do BI, que vai ser formado pelos valores, pelos termos independentes. Muito bem. Então, bora preencher isto. Aqui vamos ter max de z. Vamos colocar isso significa que esta primeira linha deve ser a linha da nossa função objetiva, ok? Que a nossa função objetiva é uma função de maximização. Bora tirar os coeficientes, pessoal. Na tabela são apresentados os coeficientes das restrições e da função objetiva. Então vamos para a função objetiva. No x1 nós temos coeficiente menos 5, certo? No x2 temos o coeficiente menos 6, só verificar aqui, o coeficiente é menos 6. Menos 6. Isto quer dizer que xf1, xf2 e xf3 devem ser zero, certo? Porque estamos a afirmar que o z é menos 5x1 e menos 6x2 é igual a zero. Isto significa que os recursos, as variáveis de folga devem ser também zero para que isso seja possível, ok? Então vamos ter aqui 0, 0 aqui e o nosso BI, que é o nosso resultado, é igual a 0. Ok, pessoal? Então vou dar uma exemplificação também da restrição. Temos a primeira restrição, é x1 mais 2x2 mais xf1 igual a 14. Aqui, atenção que as variáveis básicas devem ser as variáveis de folga ou as variáveis dos recursos, ok? A princípio, eles é que fazem parte da solução inicial, porque são os recursos que eu vou usar para ter o produto final, certo? Muito bem. Então vamos a isso. Quais são os coeficientes? Nós temos x1 tem coeficiente 1, x2 tem coeficiente 2, o xf1 tem coeficiente 1 e o resto é zero, certo? Não temos aqui
o recurso 2 para a primeira restrição. Então, vamos ter aqui 1 e de resto 0, 0 e 14. Exato. O seu BI é 14, termo independente. Solução. Mas aí só a segunda restrição, a mesma coisa, vamos só pegar os coeficientes e daqueles que está ausente, vamos colocar 0. Então, vamos ter aqui 1, 0 no XF1, não utilizamos o recurso 1, mas temos o recurso 2, XF2 vai ser 1, XF3 0 e o nosso BI 9, ok? Muito bem, vamos para a última restrição, que eu já vou colocar porque você já pegou. Pessoal, verifiquem que os recursos, as variáveis de folga abaixo da função objetiva, formam uma matriz identidade. É importante que as variáveis de folga formem uma matriz de identidade. Ok, pessoal? Então, temos aí uma matriz de identidade em que os termos da diagonal devem ser 1 e os restantes 0, certo? Boa. Então, vamos a isso. Temos aqui a nossa tabela, toda ela pronta. Devemos identificar, primeiro passo, identificar na maximização, na função maximização, o valor mais negativo absoluto, certo? O maior número negativo absoluto, que nesse caso é o XF2, que apresenta menos 6 de coeficiente. Então, é o nosso candidato de entrada e vamos identificar o nosso candidato para saída aqui na solução, nas variáveis básicas. Ana, o que consiste este método simplex? Nós precisamos fazer com que nossos produtos, que aqui está a ser representado por x1 e x2, entrem na base, ok? Nas variáveis básicas. E para isso temos que fazer sempre esse processo. O candidato a sair deve ser sempre o menor número que resulta da divisão entre os termos independentes com os coeficientes abaixo da variável identificada de entrada. Okay? Então, temos aqui 14 dividido por 2 deu 7, 9 dividido por 1 vai ser 9 e 56 dividido por 4, vamos lá ver, vai ser 14, certo? Percebeu? Abaixo da variável que você identifica que é de entrada, devemos fazer esta divisão com os coeficientes desta coluna. E o menor é o nosso candidato a sair. Eu tenho 7, 9, 14 de resultado. Qual é o menor dessa divisão entre BI e os coeficientes abaixo? Deu 7. Então, nosso candidato a sair da base é o XF1 para colocarmos o quê? O XF2. Percebeu? Exatamente isso. Então, vamos a isso. Precisamos transformar este coeficiente, candidato à saída, ele tem o coeficiente 2. Então, este coeficiente 2 deve ser pivô. Temos que transformar em pivô 1. Ok? Tem que ser pivô. Então, vou repetir a função de maximização. Vamos repetir os outros. E aqui, no XF1, temos que transformar este 2 em 1, certo? E na matemática, o que é que eu posso fazer para que 2 seja 1? É dividir 2 por 2, por ele mesmo, certo? Ao fazermos 2 dividido por 2, vai ser 1. Então, para que o 2 seja um pivô 1, temos que dividir por 2. Mas essa divisão não somente vai afetar o coeficiente em causa, vai afetar toda a linha do XF1. Então, por isso estamos a colocar aqui L2, porque está na linha 2, tudo dividido por quanto? Por 2. Mas coloco já aqui o nosso candidato de entrada, que é o X2. Ok, pessoal? Nosso candidato de entrada é o X2. Então, bora dividir isso. Vamos fazer 1 por 2, 2 por 2, 1 por 2, 0 por 2, 0 por 2 e 14 por 2. Percebeu? Eu vou colocar para não nos levar muito tempo. Muito bem, está aí. Efetuamos a divisão, certo? Vamos repetir estas linhas aqui que não precisamos mexer, o XF3 e a linha do XF2. Muito bem. Agora, pessoal,
Na coluna identificada, no x2, que entrou para a base, a sua coluna deve ser 0. Toda essa coluna deve ser 0, diferente do que? Do pivô. Ou seja, nós temos aqui como pivô x2, que é 1. Isto significa que o menos 6 tem que ser 0, 1 tem que ser 0, aqui no xf2, e no xf3 o quadro também tem que ser 0, certo? E para isso, para zerar esta coluna, né, eliminamos aqui o menos 6, o que é que temos que fazer, pessoal? Na linha da maximização, temos que fazer linha 1, certo? Mais o quê? 6 vezes a linha 2. Ok? O compromisso aqui é entre o menos 6 e o 1 do x2. Nós temos 1. Isto na matemática, o que é que me permite zerar esta conta? É fazer mais 6, certo? Para que isso seja possível. Já que o pivô é 1, só tenho que multiplicar por 6. Então, vou destacar aqui isto, olha aqui. Linha 1 mais 6 vezes a linha 2. Mas este cálculo não vai afetar apenas a coluna candidata. Vai afetar todas as linhas, todos os coeficientes, todos os elementos, ok? Destas duas linhas. Por segundo, por xf2 também é 1, então só temos que fazer L3 menos L2. Aqui no xf3, que é a última linha, que é a linha 4, temos que fazer linha 4 menos 4 vezes o quê? A linha 2, certo? Porque temos também 1. Muito bem. Então, só temos que fazer o quê? Aplicar este cálculo, pessoal, para cada elemento, independentemente da coluna em que queremos zerar os valores. Ok? Vamos a isso. Vamos começar com o primeiro. Podemos repetir aqui a nossa linha do pivô, certo? Ela vai se manter. Então, posso copiar aqui. Muito bem. E vamos a isso. Olha aqui, começando aqui com o primeiro, lembra que é linha 1 mais 6 vezes a linha 2, certo? Então temos que fazer menos 5 mais 6 que multiplica 1 sobre 2, ok? E o resultado vamos colocar aonde? Aqui na linha da maximização da função objetiva. Vamos a isso? Então, menos 5 mais 6 que multiplica 1 sobre 2 vai ser igual a quanto, pessoal? Aqui, 6 dividido por 2 é 3. Então, estamos a fazer menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3, menos 2. Ok? Vamos fazer isso toda a linha. Ok? Toda a linha. Então, vamos aqui na coluna 2. Na coluna 2, temos que fazer menos 6, certo? Mais 6 vezes 1, que é 6. Isso vai dar 0. Vamos aqui para o segundo. 0 mais 6 sobre 2 vai ser 3. Vamos aqui no segundo. É 0, certo? 0 mais vezes 0 vezes 6, 0. Aqui também de igual modo 6. E aqui no último é 0 mais 6 vezes 7. Isso vai ser igual a 42. Então, deixa eu colocar aqui 42, certo? 6 vezes 7 é 42, com mais 0, 42. Boa! Qual é a condição para a linha 3? Vamos para a terceira linha. Para a terceira linha, temos que fazer linha 3 menos a linha 2, certo? Linha 3 menos o quê? A linha 2, que é a linha onde está o nosso pivô, certo? Então, vamos a isso. Vamos fazer 1 menos 1 sobre 2, correto? Atenção, é linha 3 menos linha 2. Vamos ter aqui 1 menos 1 sobre 2, correto? E 1 menos 1 sobre 2 vai ser 1 sobre 2. Vai ser igual a 1 sobre 2. Boa. Rapidamente, a seguir vamos ter aqui 1 menos 1, 0. Aqui 0 menos 1 sobre 2 vai ser igual a menos 1 sobre 2, certo? Então, vamos ter aqui menos 1 sobre 2, correto? Aqui
temos que ter 1 menos 0, certo? 1 menos 0 é 1. Vamos ter aqui 1. Boa. Aqui 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. E aqui vamos ter 9 menos 7. 9 menos 7 é 2. Excelente. Vamos para a última linha, que é a linha 4 menos 4 vezes a linha 2. Então, estamos a fazer aqui 7 menos 4, que multiplica 1 sobre 2. Ok? Então, com isto, vamos ter o 4 dividido por 2 é 2. Então, estamos a fazer 7 menos 2, 5. Tô aqui a poterismo. Vai ser 5. Deixa eu ficar isto. Muito bem. Igual a 5 aqui é 4 menos 4 vezes 1, certo? Vai ser 0. Perceba que esta coluna do nosso candidato, temos tudo 0, 0, 0. Apenas 1 é a nossa linha onde está o pivô, é o nosso pivô, certo? Vamos dar continuidade. Aqui vamos ter 0 menos 4 vezes 1 sobre 2, vai ser menos 2. Aqui 0 menos 4 vezes 0 é 0, certo? É 0. Então, vamos ter aqui 0. 0 menos 0, 0. Aqui, 1 menos 4 vezes 0 vai ser 1, certo? Porque 4 vezes 0 é 0. Então, vamos ter aqui 1. E, por último, 56 menos o 4 vezes 7, certo? Porque é quarta linha menos 4 vezes a linha 2, ou a segunda linha, ok? Então, vamos ter aqui linha. Então, vamos ter aqui 56 menos 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. Então, 56 menos 28, certo? Vai ser igual a 28. Ok, pessoal? É igual a 28. Muito bem. Então, temos ainda um valor negativo nas nossas variáveis de decisão. Na função de maximização, temos aqui menos 2. Atenção que você termina quando as nossas variáveis de decisões aqui na função de maximização já não são negativas. Ok? Já não são negativos. Então, identificamos aqui que temos menos 2. Então, temos que dar continuidade aos nossos cálculos. Ok? Vamos a isso. Mais uma vez, identificamos que o nosso candidato, se houver a coluna que representa o menos 2, é o x1. Então, x1 tem que entrar, ok? Tem que entrar, fazer parte das variáveis de decisões. E o nosso candidato de saída, para saber isso, temos que fazer a divisão entre o BI vezes os elementos abaixo da função maximização que identificamos de entrada. Então, vamos fazer aqui 7 a dividir por quanto? 1 sobre 2, certo? Que é 0,5, isso vai ser igual a 14. Aqui vai ser igual a 4, certo? 2 dividido por 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 dividido por 0,5. Isso vai ser igual a 4. Muito bem. E aqui temos 28 dividido por 5, ok? 28 dividido por 5, vamos obter como resultado, isso apresenta sempre o valor misto, ok? O Excel, quando o numerador é maior que o denominador, ele apresenta o resultado misto, solução mista, fração mista. Yeah. Então, temos aqui que o menor destas divisões é o 4. Então, xf2 é o nosso candidato de saída, ou a nossa variável de saída. Muito bem, já identificados? Vamos a isso. Temos que transformar 1 sobre 2 em 1, certo? Sempre a variável de saída deve apresentar o pivô 1. Então, vamos a isso. Então, pessoal, vamos a isso. Vamos repetir. Repetir aqui a linha 1, a linha 2, certo? Não sofre aqui nenhuma alteração. Aqui vai deixar de ser xf2 para x2, x1, aliás, x1. E vamos repetir aqui o xf3. Deixa eu copiar aqui para colar nesta. Boa. Então, o procedimento é o mesmo.
devemos transformar o elemento 1 sobre 2 em 1, e para isso temos que ver o artifício a ser feito. Se eu tenho 1 sobre 2, devo dividir ou multiplicar por 2 para que seja 1. Temos que multiplicar, certo? 1 sobre 2 que multiplica por 2 vai ser 1. Então, temos que pegar toda a linha 3 e multiplicar por quanto? Por 2. Toda a linha, pessoal. Então, eu vou só apresentar já aqui o resultado. Temos que fazer 1 sobre 2 vezes 2, 0. Vezes 2 menos 1 sobre 2. Vezes 2, 1 vezes 2, 0 vezes 2 e 4 vezes 2. Toda a linha. Então, vamos a isso. Boa, feito isto, feita a divisão de toda a linha, obtemos 1, 2, menos 1, 2, 0 e 4. Agora, precisamos zerar os outros elementos aqui à volta do pivô, certo? Então, menos 2 tem que ser 0, o 1 sobre 2 tem que ser 0 e o 5 também tem que ser 0. Para que a primeira linha seja zerada, temos que fazer o quê? Temos que fazer linha 1 mais 2 vezes a linha 3, certo? Porque é aqui menos 2 com 1, que é o nosso pivô no x1. Então, é isto. Ou seja, a linha 1 mais 2 vezes a linha 3. Para a linha 2 do x2, ok? Linha 2 do x2, temos que fazer a linha 2, certo? Transformar isso em 0. Temos que fazer a linha 2 menos, correto? Menos a linha 3 sobre 2, ok? E no último, aqui no xf3, vamos fazer linha 4 menos 5 vezes a linha 3. É isso. Então, pessoal, vamos a isso. É só copiar aqui. Vamos manter essa linha, que é do pivô. Boa. E com isto fazer a nossa diferença. Copiar aqui, maximização de Z, x2, ok? E o nosso xf3, certo? Nosso xf3 aqui, boa. Agora só precisamos fazer os cálculos devidos. Vamos a isso, que temos que ter menos 2 mais 2 vezes 1, certo? Isso vai ser 0. Muito bem. Vamos aqui no segundo. Temos que fazer 0 mais 2 vezes o quê? O 2. Certo? 0 mais 2 vezes o 2. Só fazer leitura aí das linhas. Eu coloquei mesmo para facilitar. Vamos aqui, temos que fazer menos 1. Certo? Mais 2 vezes... Não, 3 mais 2 vezes menos 1. Isso vai ser 1. Correto? Aqui, 0 mais 2 vezes o 2. Isso vai ser 4. Ok? Muito bem. Ok? 4. Eu acho que tenho que ver aqui uma das linhas ou das divisões do pivô que não estão corretas. Não estão corretas. Deixa eu ver. Aqui nós fizemos a divisão 1 sobre 2 vezes 2 deu 1. Aqui o 0 vezes 2 dá 0. E eu coloquei 4, certo? Não pode ser, aqui tem que ser 0, correto? Porque 0 vezes o x2 dá 0. Dá 0. Então, altera completamente esse resultado. E aqui também. Só fazer essa retificação, tem que ser 0 aí. Bonito. Porque tínhamos 0 vezes 2 é 0. Então, aqui a nossa função de maximização vai ser 0 também. Boa. Vamos dar continuidade. Está correto. Ok, aí tá. Aqui está correto também. Está correto. Muito bem. Aqui foi correto e aqui, boa, boa. Excelente. Vamos dar continuidade. Aqui tivemos 0 mais 2 vezes a terceira linha, que é o 2, certo? Isso vai ser 4. Aqui, 0 mais 2 vezes o 0 vai ser 0.
ok? Vai ser 0. E aqui temos que ter 42 mais 2 vezes o 4, certo? Mais 2 vezes o 4. 4 vezes 2, 8. 42 mais 8, 50. Então, vamos ter aqui, na maximização, a nossa maximização sendo igual a 50. Vamos dar continuidade aqui no x2. Só temos que fazer 1 sobre 2 menos aqui 1 sobre 2, certo? Então, faz este processo todo que você já pegou a dinâmica em toda a linha, né, do x2, que é a nossa linha 2. E vamos também fazer o mesmo na linha do xf3, que é linha 4 menos 5 vezes a linha 2, para todos os elementos da tabela, certo? Boa. Muito bem, pessoal. Então, temos aqui a nossa solução final. Lembra do processo? Para completar o xf2, precisamos fazer a linha 2 menos todos os elementos da linha 3 dividido por 2, certo? E para preencher o xf3, que é a última linha, precisamos fazer aqui L4 menos 5 vezes L3. Ok, pessoal? Então, aqui temos a nossa tabela de solução. Vamos tirar as nossas... na verdade, temos aqui a solução ótima primal, ok? Nossa solução ótima, em que o x2 deve ser igual, é só ver aqui na coluna do BI, 5. x1 é igual a 4, ok? É igual a 4. Só ver aqui a coluna do BI, representa a coluna das soluções, ok? E em que temos xf3, um recurso ainda por ser utilizado, ok? Não foi totalmente utilizado, no valor de 8. Boa. Vamos para as variáveis. Deixa eu colocar isto aqui. Variáveis básicas. São estas que tiramos agora. As variáveis básicas, pessoal, são aquelas que terminaram nesta coluna, na primeira coluna, certo? Consegue identificar que na função de maximização, na linha da função de maximização ou na função objetiva, já não temos valor negativo, certo? Boa. Variáveis não básicas, xf1, certo? Que é 0, e xf2 também 0. Significa que estes recursos foram totalmente utilizados. Então, é isto, pessoal. Resolvemos esse exercício pelo método simplex, ok? Método simplex. Programação linear, método de resolução simplex. Então é isto, muito obrigada, fique ligado no canal. Eu sou a Ana Antônio, a.k.a. Escodoska, e até já.